Eu lembro que na época da eleição a gente falava bastante sobre o estatuto, sobre as brechas que ele dava, principalmente para a eleição, né? Já pensamos em fazer essa reforma do estatuto, e quais pontos, assim, pelo menos os principais, você já considera que devem ser alterados, que não podem continuar para a próxima versão do Estatuto do Confiança? Eu acredito que toda instituição ela precisa praticar atos, né, com transparência, com publicidade, com os princípios hoje que eu acho que a fala de Júnior foi bem oportuna, né, da gente trazer uma modernização do Estatuto. E hoje a gente fala muito, né, de governança, a gente fala muito de transparência, e eu acho que isso pode ser, sabe, adequado para a realidade do clube. Agora, passando assim pelo cenário eleitoral, que eu acho que foi o período onde, vamos dizer assim, a torcida entendeu a necessidade da mudança do estatuto, é porque nós não temos regras muito claras. E quando a gente passa por um processo de escolha, né, de votação, a segurança ela é muito importante. E eu estou dizendo aqui segurança em sentido amplo, mas eu posso até trazer para o jurídico, porque vocês sabem muito bem que a gente precisou ajuizar uma ação na justiça, né? Eu me lembro muito bem que quando eu fui formular a petição inicial, eu tinha, assim, um apanhado de coisas para levantar ali, mas eu tinha que ser muito objetiva no pedido, porque corríamos o risco, inclusive, de não ter eleição, da eleição ser anulada, de não ocorrer, na verdade, a eleição, porque a gente já estava passando por alguns problemas, e eu tive que focar naquilo que era muito mais importante, que era uma demanda envolvendo a questão do Conselho de Administração, porque as pessoas que estavam figurando como parte, né, eu atuando em causa própria, né, como autora e também advogada, é a questão da eleição para o Conselho, né? Que a gente tinha aquela discussão se seria em chapa, de maneira individual, mas não é só isso. Nós temos alguns atos, se a gente for perceber, e eu acho que isso ficou muito claro quando o Pedro assumiu, a questão da renúncia de um membro da diretoria executiva, por exemplo, a gente só tem um dispositivo que ainda assim é muito vago. Então, esses processos, eles precisam ser muito transparentes, porque você imagine que a gente tem uma situação na qual o presidente renuncia, o vice renuncia o outro vice também, o que fazer, né? E durante esse período, né, da renúncia do antigo presidente, eu vi que muitas pessoas cogitaram diversas possibilidades, né? Uma junta diretiva, uma comissão, foram tantas nomenclaturas que foram utilizadas, e você imagine que quando a gente vai criando as coisas ao nosso arbítrio, a gente incorre, né, em desrespeito à normativa principal do clube, que é o estatuto. Então, assim, a gente está falando de processo eleitoral, de gestão administrativa, de composição desses órgãos. Não que o nosso estatuto seja ruim. É claro que as pessoas ficam falando que o Estatuto do Confiança é caduco, mas eu quero dizer uma coisa que é muito importante aqui. O Código Civil de 2002, ele trouxe uma nova roupagem para as associações, né? As associações sem fins lucrativos. E aí, com essa mudança que a gente teve no Código Civil de 2002, o Confiança foi um dos principais times no país, um dos primeiros que teve o seu estatuto, vamos dizer assim, nascendo nessa mudança que veio com o Código Civil. E isso a gente precisa reconhecer como algo muito bom, certo? Outro ponto que a gente precisa dizer que é muito bom no Estatuto do Confiança é porque, de fato, ele é um estatuto democrático. A gente fala muito do Estatuto do Bahia, mas eu posso dizer que Bahia, Fortaleza trazem inovações, mas em termos de democracia, o nosso estatuto é muito bom. Como é o nosso clube, né? Eu poderia, honrando as raízes do clube. Então, eu poderia estar aqui a noite inteira falando quais são esses exemplos de por que o nosso estatuto é muito democrático, mas você imagine que esse valor a gente não pode perder, né, de vista nessa mudança. A gente vai manter o valor da democracia, da transparência, que tudo isso está lá como os princípios que norteiam essa normativa. E eu trago como exemplo essa questão da eleição. Acho que foi o ponto assim que a gente pode trazer como exemplo. Podcast Bancada Azulina.